brincadeira. Eu pergunto isso, você vai me entender. Por que eu estou perguntando isso? Porque nós estamos falando de um assunto que é sequenciado. Nós vínhamos estudando as 7 igrejas da Ásia Menor. Quem conhece o livro de Apocalipse, recentemente nós estivemos estudando. Preste bem atenção, porque essa parte introdutória, ela facilita muito a compreensão. Quem veio para o seminário de escatologia, com o professor Givanildo Hermano, sabe que nós estávamos estudando a parte futurista da escatologia. Como assim, pastor? O professor Givanildo, ele falou que a nossa escola de interpretação é a escola futurista, ou seja, é uma escola de interpretação que entende que os acontecimentos descritos em Apocalipse, eles terão um cumprimento futuro. Essa é a nossa escola de interpretação, porém há um detalhe, é que do capítulo 1 até o capítulo de número 3, o livro de Apocalipse, ele é histórico. Por quê? Porque na introdução você vai conhecer o testemunho de João, por que ele foi parar na ilha de Patmos, ele conta a circunstância que o levou para lá, ele conta a revelação que ele teve lá, e na mensagem que ele dirige às 7 igrejas da Ásia, ele o faz levando em consideração o que aquelas igrejas estavam vivendo naquele momento. A mensagem às igrejas da Ásia não era uma mensagem futura. Na verdade, João estava falando de circunstâncias que aquelas igrejas estavam enfrentando no seu tempo. Por isso que no capítulo 1 e no versículo de número 19, Jesus diz para João: escreve as coisas que tens visto, e as que são falam do tempo presente que João estava vivendo, e as que depois destas hão de acontecer. Então, o capítulo 1 você tem a introdução do livro, do capítulo 2 até o capítulos 2 e 3, você tem um conteúdo histórico do que aquelas igrejas estavam enfrentando. Cada uma igreja estava vivendo uma situação específica. No capítulo 4, João tem uma visão celestial que nós entendemos que é uma visão futura também, só que relacionada ao céu. Do capítulo 5, que ele está falando dos eventos da grande tribulação, é que são eventos futuros que hão de acontecer, que hão de se cumprir na terra. Qual é a chave para entender aqui? É que, apesar do conteúdo das mensagens dirigidas às 7 igrejas, esse conteúdo, esses acontecimentos tiveram um cumprimento na história. O fato de serem... Eu estou recapitulando porque nós ficamos, acho que 2 semanas sem falar desse assunto, por causa do seminário de escatologia e por causa da Santa Ceia, se não me falha a memória. Então eu tenho que recordar, e também porque tem gente que está aqui pela primeira vez e tem gente que não pegou o conteúdo passado. Então, apesar desse conteúdo ser histórico, dessas situações terem ocorrido na Ásia Menor, que era a região ali das 7 igrejas, hoje corresponde à atual Turquia. O fato de serem 7 igrejas, o número 7 no Apocalipse, ele tem uma conotação profética, porque 7 fala de plenitude, de totalidade. Então, as 7 igrejas da Ásia, historicamente tiveram um cumprimento, mas profeticamente falam de 7 fases do cristianismo na terra. Se você quer entender a trajetória da igreja, desde a sua fundação até os seus últimos momentos na terra, olhe e conheça as 7 igrejas de Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Faltou nenhuma não, né? Então tá. Éfeso é a igreja apostólica, a igreja fundada pelos apóstolos. Esmirna é a igreja
da perseguição, a igreja dos mártires, começa a enfrentar grande perseguição. Acho que um ponto máximo é com Nero. Nero era o capiroto, meus irmãos. Nero era terrível, né? Tacou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos. Domiciano e tanto, Calígula. Gente, tem imperadores desse período da perseguição que eles eram tão malignos. Calígula, por exemplo, Calígula era tão endemoniado, tão possesso, que não dá nem para falar aqui das coisas que ele fazia. Calígula era um homem que, por diversão, ele colocava um funil na boca de uma pessoa e começava a derramar vinho. E a pessoa ficava com uma barriga enorme, aí ele mandava lá um soldado lá por prazer, chegava lá, passava a espada, abria grávida, tirava. Era uma coisa terrível. Isso é o que dá para falar de Calígula, né? Foi um grande perseguidor da igreja, né? Vespasiano e tantos outros. Representam a fase da igreja de Esmirna, né? A igreja perseguida, para quem Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa fase do cristianismo já passou a nível mundial. Ah, pastor, quer dizer que hoje não existe perseguição? Sempre em algum lugar do mundo a igreja sofre perseguição, mas a nível mundial, a fase de perseguição do cristianismo é caracterizado pela igreja de Esmirna, um período pelo menos de 10 imperadores romanos que foram extremamente cruéis com os cristãos. E a gente aprendeu muito com a igreja de Esmirna. Depois a gente tem a igreja de Pérgamo, que é a igreja que começa a desfrutar do favor do império. É quando, historicamente, Constantino, o imperador romano, sobe ao poder e começa a tratar os cristãos de forma muito suave, ao ponto de estabelecer o cristianismo como a religião oficial do império. E isso, na verdade, não foi bom, porque foi através dessa ação de Constantino que as práticas mundanas passaram a encontrar lugar dentro da igreja. Depois você tem a igreja de Tiatira, que é a igreja das trevas, a igreja da época medieval. Foi nessa fase da história do cristianismo onde a igreja se mistura com o Estado, com o império. Quem gosta daqueles filmes de época, de reis e rainhas, de vez em quando você vai se deparar com um filme onde o rei fazia tudo que aquela figura religiosa que estava do lado dizia. Às vezes queria mandar o rei para uma guerra, dizia: vá, porque é a vontade de Deus. Você casar com a rainha de tal lugar é a vontade de Deus. Na verdade não tinha nada de espiritual naquilo. Aquilo foi uma fase onde o cristianismo se corrompeu e se embriagou com o poder do império. Isso está caracterizado por Tiatira. É nessa fase que a Bíblia diz, na igreja de Tiatira, que a doutrina de Jezabel, o ensino de Jezabel, encontra lugar dentro do cristianismo. Qual era o ensino de Jezabel? Era justamente a prática da idolatria. Foi nessa fase do cristianismo medieval que a idolatria estabelece suas raízes dentro da igreja. Posteriormente, você tem a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Jesus, quando fala com a igreja de Sardes, ele está falando com um cristianismo que tinha nome de que estava vivo, porque Jesus disse isso para a igreja de Sardes: tu tens nome de que vives, mas estás morto. É o cristianismo da época da Reforma Protestante. Tinha nome, né, de uma grande igreja, a igreja cristã de Roma, com sua influência no mundo, só tinha nome, mas espiritualmente estava morta. Aí Jesus dá uma mensagem para essa igreja dizendo assim: confirma os que estavam para morrer. Foi muito bom aprender sobre a igreja de Sardes, né? Na noite que nós estudamos sobre ela, Deus falou fortemente conosco. E essa ideia de confirmar o que estavam prestes a morrer era uma forma de Jesus dizer, até porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por mais que a igreja passasse ou passe por processos, por dificuldades, mas mesmo que haja um grande avanço da idolatria, do pecado, da corrupção, sempre tem um grupo que não se deixa contaminar. Sempre tem um grupo que não abre mão dos seus princípios.
pode quem quiser fazer, pode quem quiser adotar essa postura light, essa postura que anda de mãos dadas com o mundo, mas em toda a história do povo de Deus sempre tem aquilo que a Bíblia chama de remanescente. O que é um remanescente? É um grupo, é um restinho, é um povo que diz assim: não, mas eu sei em quem tenho crido sempre. E Jesus estava preocupado com esse grupo da igreja de Sardes, que era um cristianismo que só tinha nome de que estava vivo. Aí Jesus diz assim: confirma os que estão prestes a morrer, porque eu tenho em Sardes quem é digno de andar de branco comigo. Isso os estudiosos entendem, e eu concordo, porque isso aqui que é interessante na escatologia histórica. Como assim, pastor? É porque a escatologia histórica, ela fala de uma mensagem profética que você sabe que aquela interpretação é correta. Por quê? Porque a história que já cumpriu revela que aquilo era verdade. Por que a gente entende que a igreja de Sardes fala do cristianismo da época da Reforma Protestante? Porque só tinha nome de que estava vivo, mas na essência estava morto. Só que havia um grupo que Jesus não deixou morrer, Jesus confirmou, através de quê? Da Reforma Protestante. A gente até contou a história aqui. Claro que existiram outros reformadores, mas o principal nome da Reforma Protestante foi Martinho Lutero, né, que entrou na igreja católica, na igreja cristã da época, né, que era a igreja católica, com desejo de estudar para ser padre, e tinha escapado, né? Ele tinha muito medo de morrer numa tempestade, disse que se ele escapasse, ele entregaria a vida para Deus e ia ser padre, e foi para a igreja cristã da época, era a igreja romana. Só que era uma igreja que tinha se distanciado muito da palavra, porque na época de Lutero, os cultos, que eram chamados missas, né, como são chamados até hoje na igreja católica, eram realizados em latim. No tempo de Lutero, uma coisa que pouca gente sabe, no tempo de Lutero, a educação, a alfabetização era algo restrito a quem era pertencente à realeza, aos filhos dos nobres. Aí imagine, a população, o povão, era tudo analfabeto, não tinham acesso à educação, não tinham acesso às escolas, só quem estudava era a classe nobre. Aí estava lá o povão, o cristianismo já estava raquítico, por causa da influência do Estado, da idolatria, de um monte de coisa que entrou na igreja cristã. Agora o povo, com sede de Deus, vinha para as missas, aí o padre começava lá, não sei o que, tudo em latim, quem é que entendia nada? Então ninguém tinha nada de Deus. Até que quando Martinho Lutero está estudando para ser padre, ele está lá lendo a Bíblia, aí se depara com aquele versículo que diz: mas o justo viverá da fé. Aí ele travou aí. O coração dele começa a arder. Ele diz: não, mas se é pela fé, não, se é pela fé, então, esse negócio de vender indulgência. Nessa época, o camarada estava lá caído na sarjeta, cheio de cachaça. Aí, gente, o que eu estou falando aqui não é para criticar ninguém, o que eu estou falando aqui é história, isso é comprovado na história. Aí a igreja queria construir uma mega basílica. Como é que a gente vai levantar recursos? Vendendo indulgência. O que era indulgência? Era um documento que pegava lá um cachaceiro, um adúltero, um prostituto e dizia: basta você pagar por esse documento aqui que o seu lugar no céu está garantido. O pessoal mete muito pau, né, no pessoal da teologia da prosperidade, mas quem começou com essa prática foi a igreja romana lá atrás. Você sabe por que padre não casa? Você sabe por que o celibato foi estabelecido como um dogma da igreja? Sabe por quê? Porque o líder religioso que fosse casado e que tivesse filhos, quando ele morria, os bens dele iam para os herdeiros, para a família. Aí por isso que se estabeleceu o celibato. Porque os padres tinham muitas fortunas, quando eles morriam, para quem ficavam os bens? Para a igreja. Quando Lutero começa a estudar e ele começa a comparar a Bíblia, a palavra, com o que era praticado, não, está tudo errado.
Aí ele vai, bate de frente, né? É um dos grandes precursores da reforma protestante, escreve suas 90, se não me falha a memória, suas 95 teses e fixa elas na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Só que o que acontece? Ele começa a ter apoio de alguns reis e, a partir daí, a reforma protestante começa a se desenvolver. Por que eu estou dando uma ênfase aqui na igreja de Sardes? Porque é essa igreja que estava prestes a morrer, mas que aqueles que estavam prestes a morrer foram confirmar aqui. É você pegar alguém que ainda está vivo, mas está prestes a morrer. Aí você pega, salva o camarada da morte, diz, não, o caminho não é esse não. Era isso que Jesus estava dizendo. Foi esse o efeito da reforma protestante. Confirmar aqueles cristãos genuínos que tinham vontade de servir a Deus, mas não tinham como porque não tinham acesso à Bíblia. De onde você acha que veio a educação pública? Sabe de onde foi que veio? Da reforma protestante. A reforma, os reis que foram impactados pela reforma protestante, orientados por Lutero e outros reformadores, qual era a pressão que eles faziam? Para a gente ser crente, resumindo, né, facilitando a compreensão, para a gente ser crente, para a gente poder viver uma vida santa, agradar a Deus, a gente tem que viver a palavra. Só que para viver a palavra, a gente tem que ler a palavra. Só que para ler a palavra, a gente tem que saber ler. Só que o povão não sabe ler. Então a educação tem que ser acessível a todo mundo. A educação pública é um dos resultados da reforma protestante. As grandes transformações no Ocidente vieram a partir da reforma protestante. A visão, isso aí você vai ver na faculdade, a visão de trabalho da teologia protestante é diferente da visão do trabalho na teologia romana. Na teologia romana, o trabalho é visto como uma maldição. Do suor do teu rosto comerás, é uma consequência do pecado. Na teologia protestante, e aí quando você vai na faculdade estudar teologia, um cara bom para você estudar é Max Weber, que ele fala do efeito da reforma protestante no ambiente sociólogo. Tudo que eu estou falando aqui não é opinião, gente, é fato, é histórico. Observe todos os países que foram colonizados por protestantes. É tudo primeiro mundo. Por que tu acha que essa corrupção no Brasil já vem da origem? Português vinha lá, todo troncho, todo cheio de nopró, já olhava as indiazinhas, a miscigenação veio por conta da prostituição, a corrupção, tudo isso veio. Por quê? Porque a influência cristã de Portugal não era do cristianismo protestante, era do cristianismo romano. Por isso que sempre tem um jeitinho brasileiro, está no sangue. Se não for Jesus para colocar a gente no trilho, essa influência, ela prevalece na nossa natureza. Quem está entendendo diz amém. Então, isso é fato. Eu não estou dizendo que todo país de primeiro mundo é protestante, não é isso que eu estou dizendo. Mas todos os países, porque tem as exceções, tem Japão, né, tem outros países, mas todos os países quase que a gente era colonizado pelos holandeses, infelizmente foram expulsos e sobrou os portugueses para nós. Mas enfim, todos os países que foram colonizados por protestantes são primeiro mundo, porque é a influência do cristianismo na sociedade. E sabe o que é curioso também? Isso também pode ser verificado. Pode observar, todos os países que foram colonizados por protestantes se tornaram grandes potências. E desses países que se tornaram grandes potências, guardando princípios bíblicos, todos aqueles que se distanciaram desses princípios começaram a entrar num processo de declínio moral e muitas vezes até econômico. Onde é que eu quero chegar? Depois da igreja de Sardes, que é a igreja da reforma, porque é justamente a partir dos efeitos da reforma protestante que o mundo vai ser impactado por um outro momento do cristianismo na terra. Porque depois da igreja de Sardes, que era a igreja que estava com o nome de que vivia, mas estava morta, mas foi uma igreja que confirmou aquele restinho que estava a ponto de morrer através da reforma protestante. Aí você vai ver Jesus falando com a igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 3.
Eu nem li o versículo, né, o texto que a gente vai estudar hoje. Vou ler agora. Isso foi só a introdução. Apocalipse, agora para você pegar o fio da meada, porque agora a gente vai estudar a igreja de hoje, a igreja de Filadélfia. E aí, por quê? Porque passou Sardes, né? Entenda, você tem que conhecer a igreja e o que ela representa na história. Então, depois da igreja de Sardes, Jesus dirige uma mensagem à igreja de Filadélfia dizendo: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E, cadê, me perdi. Do meu Deus e nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra foi dirigida à igreja de Filadélfia. Filadélfia, a palavra Filadélfia tem origem no termos filos ou filéu. A característica principal da igreja de Filadélfia era o amor fraternal. Das 7 igrejas da Ásia, todas elas recebem repreensões ou advertências, com exceção de 2. A igreja de Esmirna, que foi a igreja dos mártires, a igreja perseguida. Por que Jesus não repreende a igreja de Esmirna? Porque em tempo de perseguição, ninguém brinca de ser crente. Em tempo de perseguição, só fica na igreja quem realmente leva Deus a sério, e quem leva Deus a sério não vai estar sendo levado, não vai estar levando puxão de orelha. Por isso que você não vai ver repreensão para a igreja de Esmirna. E a outra igreja que não recebe repreensão é a igreja de Filadélfia, porque era uma igreja, a igreja do amor fraternal. Uma igreja que não tinha tanta estrutura, não tinha tanta influência, não tinha tanta força. E é isso aqui que eu acho lindo em Deus. É porque nós temos o hábito de achar que as grandes promessas são para aqueles crentes acima da média. Não. Jesus diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Jesus estava dizendo: eu te conheço, eu sei das tuas fraquezas, eu sei da tua dificuldade, da pressão que tu sofre para se manter fiel, mas é justamente por isso. Uma coisa é Jesus dizer: eu te amo. Outra coisa é Jesus dizer: eu vou fazer com que aqueles que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, eu vou fazer com que eles se prostrem na tua presença e saibam que eu te amo. Jesus não falou isso para um crente acima da média, falou para uma igreja de pouca força. É fraco, mas eu guardo a palavra, eu sou crente. Aleluia. Jesus disse para essa igreja: eis que... Bom, quem está falando com vocês, escute isso aqui. A forma como Jesus se apresenta tem muito a ver com a realidade da igreja. Quando Jesus diz: quem está falando com vocês é aquele que traz consigo a espada.
Espada fala de juízo. Espada fala, por exemplo, quem traz a espada traz para exercer juízo. Por exemplo, se eu precisar cortar algo de vocês, para não perder vocês, eu vou usar a espada. Se eu precisar descer com juízo, eu vou descer com juízo. Mas para a igreja de Filadélfia, Jesus diz assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Jesus está falando de duas características que identificavam a igreja de Filadélfia, como quem diz: apesar de vocês serem fracos, apesar de vocês terem pouca força, porque, gente, isso aqui é interessante. Se você parar para pensar, quem tem muita força faz menos esforço, sim ou não? Pega um camarada aí que trabalha descarregando material de construção, né? Normalmente o prato dele é o Monte Horebe, né? O prato de pedreiro, sabe por quê? Porque trabalha no pesado. Só que para ele já está acostumado à estrutura física, ele já tem muita força. Para quem tem muita força, o esforço é menor. Para quem tem pouca força, o esforço é maior. E é por isso que eu amo Jesus, porque Ele recompensa a gente, não é pela força que a gente tem, é pelo esforço que a gente faz, mesmo tendo pouca força. Deixa eu falar uma coisa, às vezes, eu já vi alguém dizendo assim: ô pastor, eu não vou não, porque eu chego do trabalho, se eu chegar do trabalho, se eu correr, tomar banho e tal, se eu deitar eu durmo. Mas se eu for para a igreja, eu vou chegar na igreja 7h40, 8 horas, e eu tenho vergonha de chegar nesse horário e tal. Aí eu vi quando Deus usou alguém e disse para essa pessoa: eu vejo o teu esforço para chegar na minha casa, e eu te digo, continua fazendo, porque os 20 minutos que tu passa na minha presença, eu te recompenso. Aleluia. Fazer para Deus, quando eu tenho tempo, quando eu estou disposto, quando está tudo a meu favor, eu não estou dizendo que Ele não recebe, Ele recebe. Agora é totalmente diferente quando você diz só para Jesus: Senhor. Tem gente que vai se identificar com essa oração aqui: Senhor, eu estou só o bagaço. Bagaço é eu que falo, né? Você fala diferente, né? Jesus, eu estou só o pito aqui. Eu estou só o pó. Oh, Jesus, minha vontade era estar em casa hoje. Mas eu vou porque eu tenho uma responsabilidade. Eu vou porque eu assumi um compromisso contigo. Eu vou porque tem alguém lá que está precisando. Vá. Deu vontade de parar, deu vontade de deitar. Está sem força, vá sem força. Tem dias que a gente dobra o joelho para orar, não sai uma... Deixa eu falar isso aqui, porque tem gente que acha que pastor é super-homem. Tem dias que eu dobro o joelho para orar, para eu começar a dizer a primeira palavra, eu passei uns 20, 25, até 30 minutos, só de joelho lá, dizendo assim: ô Jesus, venha cá. Venha cá. Venha cá. Parece que não vai acontecer nada. Mas você fica lá: venha cá, Jesus. Venha cá. A impressão que eu tenho é que no mundo espiritual fica uma torcida. Os demônios dizendo: vai rapaz, levanta, está cansado, costurasse muito, trabalhasse muito. Jesus entende, deita, vai descansar. E o céu está dizendo: continua, insiste. Oh glória. Tendo pouca força, oh glória. Pastor, lá em casa é uma guerra, minha mãe não me entende, é uma luta, meu irmão é endemoniado. Jesus sabe que a tua força é pouca, mas é o teu esforço, que vai mover a mão dele. Oh glória!
Quem está falando com vocês é o santo. Eu sou santo. Eu sei que vocês são santos, a gente se entende. Porque quem é santo conversa com quem é santo, a linguagem é uma só. Tem criança, ai, Jesus não fala comigo. É porque teus olhos estão aonde não devem. Tua conversa é imunda. Tuas amizades são imundas. Teu namoro é imundo. Porque quem vive se agarrando, ficando com um, não é santo. Quem é santo é separado. É propriedade exclusiva. Aí é por isso que Jesus diz: quem fala com vocês é o santo. E quem é santo ouve a minha voz. Ouve. É aquele que é verdadeiro. Gente, escute isso aqui. Eu fui pesquisar o significado da palavra verdadeiro. Quando Jesus diz: quem fala com vocês é o santo, é o verdadeiro. A palavra verdadeiro significa aquele que corresponde plenamente à sua essência e à sua aparência. Porque tem gente que aparenta uma coisa, mas a essência, meu pastor, mentindo, com falsidade. Olha, gente, se tem uma coisa que Jesus detesta, é falsidade. É melhor você chegar e dizer assim: ô fulano, eu estou chateado contigo, não fala comigo agora não, deixa primeiro eu me curar, depois a gente conversa, do que vai, minha amada. É o crente coxinha, né? Outro dia eu estava ouvindo de uma irmã. Ixi, lá vem essa irmã. Não suporto ela. Isso é tão... Me permita a expressão que ela usou. Isso é tão... É uma babação com o pastor. Aí quando a irmã chegou, fez: minha amada, eu lhe amo tanto. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. Não está vivendo isso, gente. Está vivendo um tempo assim. E me permita a sinceridade. Parece que no meio feminino isso é um negócio que está entranhado. Fulana, minha amiga. E quando ela sai, tu visse a roupa dela, tu visse, isso é tão vaidosa no mundo. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Se tu não tem coragem de chamar tua irmã, se é tua amiga e tu tá achando que tem alguma coisa errada, vai a ela, diga: mulher, te cuida e tal. Agora tu nem fala. Se tu não tem caráter para olhar no olho dela e falar, porque a Bíblia diz: se tu vê o teu irmão pecar, vai até ele. Se tu não tem caráter para ir até ele e chamar a atenção dele, fecha a tua boca. Porque Jesus diz: eu sou verdadeiro. E vocês aprenderam de quem? Aprendei de mim. Aí uma vez uma pessoa: é porque eu não sou da elite e tal, e o senhor não está tão perto de mim. Claro. Veja bem, eu não consigo estar junto de alguém que a conversa é só fala mal. Aí fala mal do pastor anterior e fala mal de não sei o quê. E fala, querido, vai tratar da tua alma, vai tratar do teu coração, porque eu quero me alimentar. É de quem tem vida, é de quem tem coisa do céu. Eu prefiro estar lá na casa da irmã Lurdinha, tomando um cafezinho, comendo a sopa deliciosa que ela faz. Por quê? Porque a conversa lá é o céu, é o que Jesus fez, é milagre, é bênção. Eu quero é coisa do céu. Vou ganhar uma sopa depois dessa palavra, viu? Jesus é verdadeiro. Escute, tenha cuidado. Deixa eu falar melhor. Corra de quem chega para você: fulana, tem cuidado com Beltrano. Olha, Beltrano está te detonando. Peraí. Como é que uma pessoa que está me detonando consegue ficar tão à vontade na tua presença para falar mal de mim? Que é mais ou menos um exemplo. Eu digo que eu sou amigo do presbítero Lucas. Aí chega lá, Teobaldo das Canelas Finas chega para mim: olha, Lucas é assim. Meu irmão, é o seguinte: Lucas é meu amigo. Então, se tu está querendo falar mal dele,
ou tu sai daqui, ou tu espera eu sair, porque eu não vou aceitar tu falar mal de um amigo meu na minha presença. Como é que eu digo que sou amigo dele e eu fico alimentando a conversa de um murmurador, cheio de veneno na língua, para depois dizer, olha Lucas, e você sabe o que é isso? É porque eu não tenho caráter. Aí para dizer que eu sou amigo dele, para não dizer que eu estava concordando com todo o lixo que eu estava ouvindo, aí eu digo, olha Lucas, né? É a conversa do hipócrita, do falso. Olha Lucas, eu vou te falar porque eu sou teu, tu sabe que eu sou teu amigo, vaso. Tem cuidado com fulano. O murmurador a gente corta logo pela raiz. Pastor, o senhor é muito duro. Duro era o apóstolo Paulo que dizia, com o tal, nem ainda coma com ele. Não tenho problema nenhum de estar no... isso já aconteceu. De estar num ambiente, alguém começar a falar mal de alguém, eu disse, licença aqui, querido, eu vou ali e me retiro. Ou então, às vezes, eu estou em casa com meus filhos, ou estou num ambiente com meus filhos, aí alguém chega assim, pastor, um minutinho, querido, Aninha, Rebeca, Lucas, vão para ali, meus filhos, vão brincar ali. Eu quero que meus filhos sejam bênção. Eu quero que meus filhos sejam homens e mulheres de Deus. Como é que eu quero que meus filhos sejam homens e mulheres de Deus? E eu alimento a conversa imunda, a conversa de murmurador na frente da minha família. Sabe uma coisa que eu observo, gente? É falta de verdade. Dificilmente você vai ver alguém dizer assim, na frente dos filhos, na frente da casa, olhe, eu não estou mais na escala de cultos, porque eu fui irresponsável, porque eu estava queimando escala, porque eu não aparecia nas escalas e não estava dando importância, e aí entendeu-se que como eu não estava levando a sério o compromisso, eu fui afastado. Ninguém diz isso, ninguém diz. Ainda que essa seja a verdade, ninguém diz isso. Sabe por quê? Porque é mais fácil dizer para os filhos, vender uma imagem de perfeição, dizendo, esse pastor está me perseguindo, esse pastor... Sabe por quê? Porque é difícil encontrar gente verdadeira, com caráter para dizer, não, eu errei, eu estou passando pelo que eu estou passando porque eu errei, mas eu estou sendo corrigido, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama. Pai irresponsável é que vê as coisas erradas e deixa de qualquer jeito. Mas como eu quero ir para o céu e quero arrastar vocês tudinho, o pau quebra nas minhas costas, mas quebra de nós tudinho aqui, porque a gente vai tudo para o céu. Simples assim. É como dizia o Baby, né? Você vai ter que me amar. Simples assim. Os mais novos não sabem nem do que eu estou falando. Mas é assim que Jesus se revela à igreja de Laodiceia. Isto diz o santo, o verdadeiro. Aí quem é santo e verdadeiro está na mesma fiação de Jesus. Essa linguagem eu conheço, porque eu não uso máscara. Pode falar, Jesus. Eu posso não ser o crente mais forte, mas eu sou verdadeiro. Era a igreja de Filadélfia, tinha pouca força, mas era verdade. Eu achei tão lindo uma vez. Meu cunhado estava dando uma doutrina. E nesse dia o caldo estava grosso mesmo. E aí, uma irmã procurou ele depois do culto. Disse assim, pastor, eu sou ruim, pastor. Eu sou ruim. Eu conheço meu caráter. Mas eu quero ir para o céu. Nunca tenha medo, nunca afroche. Se o Senhor tiver que me corrigir para eu chegar no céu, pode acochar. Eu conheço a minha natureza, mas eu quero ir para o céu. Me ajude. Quem quer ir para o céu? Só lembrando, o caminho é apertado, a porta é estreita. Poucos são os que passam por ela. O céu é tomado à força. E o meu Jesus diz, eu repreendo e castigo a todos aqueles a quem eu amo. Mas sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Filadélfia era essa igreja, pouca força.
Eu posso ser fraco, mas na minha pouca força eu não abro mão do que eu aprendi. Eu sei o que eu sou. Eu sou crente. Pode me desprezar, eu sou crente. Por que tu anda diferente? Porque eu sou crente. Por que tu não é como os outros adolescentes? Porque eu sou crente. E tu é melhor? Se eu sou melhor, eu não sei. Agora eu sei que eu sou crente e eu não faço. Mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Aí Jesus diz, você conhece a história da chave de Davi? A chave de Davi, a história dela está lá em Isaías 22 e 22. Não vai dar tempo de falar. Meu Deus, já estourei o tempo. Fala de Sebna e Eliaquim. Sebna era um mordomo do rei. Era um mau mordomo. Aí Deus promete levantar Eliaquim, um mordomo fiel. Diz assim, eu vou colocar, e ele vai levar sobre o ombro dele a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E era a chave que dava acesso aos tesouros do rei. Eita Deus, tu entendesse isso? Eu vou repetir. A chave de Davi é a chave que dá acesso aos tesouros inacessíveis do rei. O mordomo dizia, eu só abro, eu só dou acesso a quem eu quero. Mas com a igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo, quem está com a chave nem é Sebna, nem é Eliaquim. A chave está na minha mão, a chave de Davi. A chave dos tesouros está na minha mão, está na minha mão. E para quem, apesar de ser fraco, guarda a minha palavra, oh glória, e não nega o meu nome, eu pus uma porta aberta, e ninguém, nem Satanás, nem os demônios, nem governo corrupto, nem governo maligno. Por quê? Porque a chave não está na mão do presidente, a chave está na mão do meu Jesus. E se fosse diferente, alguém ia dizer, eu estou sendo abençoado por causa de A ou de B, mas Jesus diz assim, tu é abençoado é porque a chave que abre está na minha mão, e diante de ti eu pus uma porta aberta, eu quero ver quem vai fechar. Deus tem porta para crente aqui. Normalmente o Novo Testamento, quando fala de porta, está falando de evangelização. Uma porta para a pregação da palavra. O tempo não dá, mas 1 Coríntios 16 e 9, Paulo fala de se abrir uma porta para a palavra, para anunciar a palavra. 2 Coríntios 2 e 12, Colossenses capítulo 4, versículo 3. Por que a gente entende que a porta da pregação, ela tanto pode se abrir como pode se fechar? Se você ler Atos 16 e 6, você vai ver que Paulo quis anunciar o evangelho numa determinada localidade, e a Bíblia diz, fomos impedidos pelo Espírito Santo. Já parou para pensar? O Espírito Santo impediu Paulo de pregar. Por quê? Porque não é uma coisa aleatória. Não é a gente que abre a porta, é Ele quem abre. Isso fala aqui de maturidade e de sensibilidade. Porque quando Paulo entende, nós fomos impedidos pelo Espírito. Não é que Deus não queria que o Evangelho fosse pregado. Era que o propósito de Deus para aquele momento não era aquele lugar. Diz, Paulo, aqui não. O que eu tenho contigo é em outro lugar. É uma outra situação. Historicamente, a igreja de Filadélfia fala da igreja dos grandes avivamentos. A penúltima fase do cristianismo na terra. Vocês me dão 15 minutinhos, se não der eu paro aqui, não tem problema. Posso falar? Filadélfia representa a penúltima fase, que a última fase a gente vai estudar, terça agora não, terça agora 8, que é a igreja de Laodiceia, é a igreja dos tempos do fim.
Mas a igreja de Filadélfia é a igreja dos grandes avivamentos. É uma igreja que não tinha grande estrutura. Era uma igreja que tinha acabado de sair da reforma protestante. É o cristianismo que escapou das trevas, do obscurantismo, da idolatria, da arrogância papal. A igreja que saiu da corrupção e forma a igreja protestante. Que na verdade a igreja protestante é a igreja que retorna aos princípios do evangelho. Era uma igreja que não tinha a mesma estrutura de Roma, não tinha a mesma força, não tinha a mesma influência, mas tinha o poder do Espírito Santo. E Jesus diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. O cristianismo representado por Filadélfia é o cristianismo do século 17 e que se estende até meados ou início do século 20. É a igreja dos grandes avivamentos. É a igreja de David Brainerd. David Brainerd foi um grande missionário enviado aos povos de pele vermelha. Morreu novinho. David Brainerd, ele pregava com tanto poder, com tanta autoridade, que uma vez ele foi falar num auditório só para os índios da América. Só que ele não falava o idioma, o dialeto dos índios. E aí conseguiram um tradutor, um intérprete para ele. Só que o cara não era crente. E o infeliz chegou, cana, cachaça pura, altamente embriagado. Se riscassem um fósforo, ele explodia. Aí disseram: missionário, a gente só conseguiu esse intérprete aqui e ele está altamente embriagado. David Brainerd olhou para ele e disse assim: mas ele consegue ouvir e traduzir? Disse: consegue. E David pregava e ele traduzia para os índios. Porque David dizia: o importante não é a embalagem, é o conteúdo que vai sair dos lábios dele. Ele vai falar a palavra à medida que David Brainerd ia falando e o intérprete ia traduzindo, mesmo altamente embriagado. Quando os índios começaram a ouvir e a entender o conteúdo da mensagem, o poder, a glória de Deus tomou conta do ambiente. O intérprete cambaleando, dizendo: não estou entendendo nada. Ele disse: tu não vai entender nada não, isso aqui é um negócio do céu. 1859, Inglaterra, aceita Jesus um encanador, um torneiro mecânico. Tem um nome esquisitão, porque era em inglês. Smith Wigglesworth, ou Wigglesworth, dependendo da pronúncia. Ele era analfabeto. Ele aprendeu a ler com a Bíblia. A esposa dele, que era uma crente, uma pregadora, ensinou ele a ler com a Bíblia. Smith Wigglesworth nunca permitiu que nenhum outro conteúdo escrito entrasse na sua casa, a não ser a Bíblia. Chegar em casa, dá um Google lá, comprovadamente. Bom, quem conviveu com ele diz que através de Smith Wigglesworth, Deus ressuscitou 23 pessoas, oficialmente documentadas, com atestado de óbito, e com provas, 14 pessoas. Agora, para quem conviveu, diz que esse número foi muito mais. Uns dizem que foi 23, pode ter chegado a mais. O Smith Wigglesworth era um homem que a vida dele mudou quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Deus deu a ele o dom da operação dos sinais, dos prodígios e maravilhas. Tem o livro dele na CPAD, tem outras editoras. Dizem que ele era conhecido como o evangelista dos velórios. O Smith Wigglesworth é chamado o apóstolo da fé. E tu pensa que ele era um homem eloquente? Era bruto. Uma vez ele estava ministrando, aí tinha um homem que estava com câncer terminal, nas últimas. O médico foi acompanhando, ele estava de bata, o médico foi acompanhando ele até onde Smith estava ministrando. Disse: ore por esse homem aqui. Ele olhando assim: é o quê? Ore aqui por ele. Ele, pum, deu um murro na barriga do camarada, que o camarada, puf,
caiu desmaiado. O médico disse: você está doido, você acabou de matar ele, como é que eu vou contar para a família Smith? Deixa ele aí que daqui a pouco ele levanta. E continua, não deu nenhuma importância. Daqui a pouco o homem se levanta totalmente curado. Você morre de rir quando lê os testemunhos dele. Chegou uma mulher paralítica numa ministração dele. Aí ele ora, a oração dele era uma oração rápida. Orava e disse: bora, levanta em nome de Jesus. Aí a mulher ficou assim. Não é porque a gente acha que milagre depende, né, daquela coisa e tal. Aí, bora, levanta, está curada. A mulher ficou olhando assim: o quê? Aí quando ele viu que ela não levantou, ele foi para trás da cadeira de rodas, deu-lhe um empurrão. Quando ela viu que ia tropeçar, ela se levanta e começa a correr, e ele sai correndo atrás dela, dizendo: bora, bora, corra, corra, corra que você está curado. Era assim as curas, os milagres na vida de Smith Wigglesworth. Parece brincadeira,